O mundo do entretenimento, repleto de brilho e glamour, muitas vezes esconde histórias sombrias nos bastidores. Recentemente, uma tensão crescente entre três titãs da cultura americana, Sean, Diddy Combs, Denzel Washington e Oprah Winfrey, explodiu em rumores intensos e especulações fervorosas. Fontes de dentro da indústria afirmam que Diddy teria tentado silenciar Denzel após comentários comprometedores envolvendo ninguém menos que Oprah. O que parecia ser apenas mais uma intriga entre celebridades logo se transformou em um debate nacional, incendiando redes sociais e provocando discussões sobre poder, influência e verdades não ditas em Hollywood. Mas afinal, o que Denzel teria dito de tão grave? E por que Diddy estaria tão desesperado para impedir que essas palavras viessem a público? Prepare-se, o conteúdo é tão impactante quanto inesperado. Sean, Diddy Combs. O Império e os Segredos. Sean Combs, também conhecido como Puff Daddy, P. Diddy, ou simplesmente Diddy, é uma das figuras mais influentes da música e do entretenimento americano. Empresário, produtor musical e artista, ele construiu um império multimilionário com marcas que vão desde gravadoras, como a Bad Boy Records, até linhas de roupas e bebidas alcoólicas. Durante as décadas de 1990 e 2000, Diddy foi visto como um símbolo de sucesso afro-americano no mainstream. Sua proximidade com artistas como Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, bem como sua habilidade de transformar talentos em estrelas, consolidaram sua reputação como um rei da indústria. Controvérsias passadas. Apesar do sucesso, Diddy nunca esteve isento de controvérsias. Desde acusações legais envolvendo violência até insinuações de manipulação e controle nos bastidores da indústria musical, sua imagem sempre oscilou entre a de um magnata brilhante e a de um homem envolto em segredos. Nos últimos anos, especialmente em 2024, Diddy enfrentou uma série de denúncias e processos relacionados a condutas passadas, muitos deles envolvendo ex-funcionários e colaboradores. É nesse contexto de pressão que surge a suposta tentativa de silenciar Denzel Washington. Denzel Washington. A consciência de Hollywood. Denzel Washington é um dos atores mais respeitados e premiados de Hollywood. Com 2 Oscars e inúmeras outras premiações, sua carreira abrange décadas de performances memoráveis, desde Malcolm X até Training Day e Fences. Mais do que um ator, Denzel é conhecido por sua integridade pessoal, compromisso com valores espirituais e dedicação à família. Ao contrário de muitas estrelas, Denzel raramente se envolve em polêmicas. Ele prefere manter-se distante dos holofotes da fofoca e evitar conflitos públicos. No entanto, isso não significa que ele não tenha opiniões fortes, especialmente quando se trata de moralidade, fé e justiça. O momento de ruptura. Fontes internas afirmam que, durante um evento privado entre celebridades influentes, Denzel teria feito comentários sobre a cultura de silêncio em Hollywood e mencionado especificamente nomes de figuras poderosas que, segundo ele, protegem comportamentos questionáveis em nome do lucro e da imagem. Segundo relatos não confirmados oficialmente, Denzel teria mencionado Diddy nesse contexto, insinuando que o magnata teria usado sua influência para encobrir escândalos pessoais e profissionais. Mais chocante, porém, foi a suposta menção de Oprah Winfrey como alguém que, conscientemente ou não, teria ajudado a proteger certos nomes. Oprah Winfrey. Filantropa, ícone e peça-chave. Oprah Winfrey é uma das personalidades mais reconhecidas e respeitadas da televisão mundial. Com sua história inspiradora de superação, de uma infância pobre e marcada por traumas até o estrelato como apresentadora, Oprah construiu um império baseado em empatia, inspiração e empoderamento. Sua marca sempre esteve associada à autenticidade e à defesa das mulheres, das minorias e da justiça social. Com a Oprah Winfrey Network, OWN, e sua influência na política, educação e cultura pop,
Ela transcendeu a TV e se tornou uma força global. Acusações veladas, silêncio ou cumplicidade. Entretanto, críticos têm apontado que Oprah, apesar de seu compromisso declarado com a justiça, tem permanecido calada em vários casos envolvendo seus colegas poderosos. Em casos como os de Harvey Weinstein e Russell Simmons, foi questionada a sua hesitação em abordar com firmeza as alegações de abuso, especialmente considerando sua longa amizade com alguns desses homens. É nesse ponto que a fala de Denzel teria gerado espanto. Ele teria dito que o silêncio de Oprah tem sido ensurdecedor em relação a certos casos e que sua posição de poder poderia ter sido usada para encorajar vítimas a falar, mas foi usada muitas vezes para preservar alianças com figuras questionáveis. Diddy versus Denzel. Tentativa de silenciamento? Quando rumores sobre as declarações de Denzel Washington começaram a circular nos bastidores da elite hollywoodiana, a reação de Sean Diddy Combs foi imediata e estratégica. Segundo fontes próximas aos envolvidos, Diddy teria se sentido ameaçado não apenas pela repercussão dos comentários, mas principalmente pelo nome de quem os fez. Denzel Washington, uma figura intocável, respeitada e moralmente bem posicionada na indústria do entretenimento. Fontes alegam que Diddy rapidamente iniciou um processo de contenção de danos. Ele teria entrado em contato com assessores em comum, tentado suavizar o tom dos acontecimentos e até solicitado uma reunião privada com Denzel para colocar os pingos nos is's. No entanto, para muitos, essa suposta tentativa de diálogo soou mais como uma manobra para calar Denzel ou convencê-lo a recuar discretamente. Alguns analistas de mídia apontam que essa abordagem não é incomum em círculos de alto poder. O que parece uma tentativa de reconciliação pode, na verdade, ser um método de abafar assuntos delicados antes que tomem proporções públicas. Diddy, segundo insiders da indústria, teria usado também sua rede de contatos poderosos na mídia, incluindo executivos de emissoras, editores de revistas e agentes de relações públicas, para garantir que os comentários de Denzel não se espalhassem ou fossem abordados de forma ampla na imprensa tradicional. O uso da influência para controlar narrativas não é novidade no mundo do entretenimento. Ainda assim, a possibilidade de que Diddy tenha ativado uma rede para suprimir a fala de outro artista desperta preocupações maiores sobre como o poder é exercido nos bastidores de Hollywood, principalmente quando envolve figuras que, como Denzel, raramente se envolvem em controvérsias públicas. Denzel não recua. Apesar das pressões e tentativas de silenciamento, Denzel Washington teria mantido sua postura firme e ética. Embora não tenha feito declarações públicas diretas sobre o episódio até o momento, pessoas próximas ao ator indicaram que ele está comprometido com aquilo que acredita ser a verdade. Denzel, conhecido por seu histórico de integridade, espiritualidade e compromisso com a verdade, teria expressado que não se deixaria intimidar por nenhum tipo de pressão, independentemente da fonte. A verdade deve prevalecer, não importa quem caia com ela, teria dito, segundo um amigo próximo. Essa postura não é surpreendente para quem acompanha a trajetória do ator. Ao longo de sua carreira, Denzel sempre foi visto como alguém que prioriza princípios sobre interesses. Ele já falou, em diversas entrevistas, sobre sua fé cristã, sobre ética no trabalho e sobre sua visão crítica da fama e do poder. Seu silêncio estratégico neste caso parece mais uma escolha de maturidade do que de covardia, como se ele deixasse que os fatos falem por si, enquanto mantém sua dignidade intacta. A internet reage. Fãs divididos e redes pegando fogo. O caso rapidamente ultrapassou os corredores de Hollywood e ganhou força nas redes sociais. No Twitter, TikTok e YouTube, o nome de Denzel Washington figurou entre os tópicos mais comentados por dias, ao lado de Diddy e Oprah Winfrey. Muitos usuários elogiaram Denzel por sua coragem em se posicionar contra o que eles chamam de cultura do silêncio em Hollywood. Comentários como
Finalmente alguém teve coragem de falar. E Denzel sempre foi diferente dos outros astros, se multiplicaram nas timelines. No entanto, houve também críticas. Algumas pessoas questionaram se ele deveria ter citado Oprah Winfrey, uma figura frequentemente associada à integridade e ao ativismo. Outros argumentaram que, se Denzel tinha informações importantes, deveria trazê-las à tona de forma mais direta, sem insinuações. Enquanto isso, criadores de conteúdo especializados em cultura pop começaram a produzir vídeos e podcasts explorando teorias de conspiração e possíveis encobrimentos dentro da elite do entretenimento. Um tema recorrente foi a ideia de que há uma máfia do silêncio em Hollywood, uma rede informal de proteção mútua entre os mais poderosos que garante que certos escândalos nunca venham à tona. Esses criadores revisitaram antigos escândalos, reapresentaram entrevistas antigas de celebridades que denunciaram o sistema e apontaram o que consideram sinais de cumplicidade entre grandes nomes da indústria. Diddy foi citado em vários desses conteúdos como parte de uma suposta elite que usa sua influência para manipular narrativas e proteger sua imagem. O silêncio de Oprah. Talvez o aspecto mais controverso desse episódio tenha sido a menção, ainda que indireta, de Oprah Winfrey e seu aparente silêncio diante do burburinho. Enquanto Diddy tentou conter a crise e Denzel manteve-se firme em sua posição, Oprah permaneceu completamente calada, sem sequer emitir uma nota pública sobre as acusações de complacência. Isso gerou ainda mais especulações. Para muitos, o silêncio de Oprah é estratégico, uma forma de não legitimar rumores e evitar ampliar uma crise que poderia manchar sua reputação. No entanto, para outros, esse silêncio foi interpretado como uma admissão tácita de culpa, ou, no mínimo, de omissão. Oprah, que construiu sua carreira com base em empatia, voz ativa contra abusos e promoção da verdade, agora enfrenta críticas sobre sua possível conivência com os poderosos. Em especial, críticos mencionam o fato de que, em escândalos anteriores envolvendo amigos pessoais, como Harvey Weinstein ou Russell Simmons, sua reação foi considerada tardia ou insuficiente. Este momento pode representar um teste significativo para sua imagem pública. A pergunta que muitos fazem é: o que impede Oprah de falar agora? Seria lealdade a velhos aliados? Seria cautela política? Ou existe algo mais profundo que ainda não veio à tona? Hollywood está mudando. Esse episódio ressoa com um debate mais amplo sobre como a indústria do entretenimento tem lidado com questões de poder, assédio, encobrimento e cultura de silêncio. Desde o surgimento do movimento Me Too, em 2017, houve uma explosão de denúncias e exposições, que derrubaram nomes como Harvey Weinstein, Kevin Spacey e outros. No entanto, muitos críticos apontam que o movimento perdeu força ou foi seletivo, poupando figuras muito poderosas ou ligadas a determinadas redes de influência. Diddy, por exemplo, já enfrentou acusações sérias no passado, mas continuou a prosperar no mundo dos negócios e do entretenimento. Aparentemente, sua imagem de magnata bem-sucedido resistiu a tempestades que teriam afundado carreiras menos protegidas. O mesmo vale para outros nomes influentes que, apesar de denúncias, conseguiram evitar punições ou exposição pública significativa. A atitude de Denzel, nesse contexto, parece ser um reflexo de uma nova postura que começa a surgir entre figuras respeitadas da indústria, a de que o silêncio não é mais aceitável. Quando alguém como Denzel, que não tem nada a ganhar com esse tipo de exposição, se posiciona, isso envia um sinal claro de que há um mal-estar profundo sendo encoberto há muito tempo. Conclusão: verdade, poder e responsabilidade. O caso Diddy versus Denzel, com as implicações envolvendo Oprah, é mais do que uma disputa entre celebridades. Ele expõe uma ferida aberta em Hollywood, a tensão constante entre verdade e poder. Por trás de contratos multimilionários, tapetes vermelhos e prêmios,
Existe um sistema que, durante décadas, foi sustentado pelo silêncio, pelo medo de represálias, pela proteção entre elites e pelo interesse comum de manter aparências. Denzel Washington, com sua reputação de integridade, colocou esse sistema em xeque ao levantar uma questão que muitos evitam: quem realmente está disposto a pagar o preço da verdade? E mais importante, quantos ainda preferem o conforto da omissão? O episódio pode muito bem marcar um ponto de inflexão. Quando até mesmo os ícones começam a quebrar o silêncio, talvez seja o sinal de que uma nova era está chegando. Uma era em que o poder, por mais glamuroso que seja, não poderá mais esconder o que acontece nos bastidores.